revisão, prova, essa semana, né? Vamos lá, né? Aí, força na peruca e vamos embora lá. Bem, todos sabem que o conteúdo da prova, né, são os módulos 8 e 9, então eu preparei um estudo dirigido para vocês, para que vocês tenham sucesso, tá? Lembrando que ano que vem vocês estarão fazendo o vestibular na Vera, né? Então, foco, não deixem se levar pelo coronavírus e vamos manter aí. Primeiro, né, vamos começar a falar aí sobre a questão do Estatuto do Trabalhador Rural, as relações de trabalho e de poder no meio rural brasileiro, que faz referência ao módulo 8. Lembrando de que o Estatuto ele fazia parte aí do conjunto de reformas, né, e que foi proposta pelo governo João Goulart, né, a conhecida reformas de base, né, que o João Goulart determinou, né? Esse estatuto ele trouxe mudanças, demorou muito tempo para realmente ser vigorado, o estatuto demorou mais ou menos 20 anos para que realmente ocorresse a realização, lembrando que, né, ele sofreu grandes pressões de não querer dos proprietários, onde esses proprietários diziam que iria trazer sérios prejuízos a eles, né, afinal de contas, traria muitos gastos, pagar trabalhadores, né, porque os trabalhadores rurais passariam a ter os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos, aqueles que trabalhavam nas indústrias. 13º, férias, o que já tinha sido promulgada na CLT, né, por Getúlio, somente para os trabalhadores urbanos. Os rurais ficaram esquecidos. Então, só em 63, olha só em 63 é que veio aí a questão do Estatuto do Trabalhador Rural, né? Aí você tem, né, aí foi implantada na mesma época, olha só, 63, o que acontecia nesse período aqui no Brasil na década de 60? A Revolução Verde, não é isso? Então, houve uma conjuntura de interesses capitalistas no campo, né? Havia um aumento aí da produção, né? Consequentemente, o êxodo rural, né, vem em massa, né? Automaticamente o desemprego, um aumento gradativo do desemprego, e enfrentando com isso o Estatuto Rural, seria o quê? Superar, né, a questão arcaica e histórica das relações de trabalho no campo que o país sempre teve. Temos aí a questão do MST, né, que é o Movimento dos Sem Terra, né, que surge na década de 80 na região sul do Brasil. Até hoje é o principal movimento de luta pela terra, né? Ele compete reciprocamente, caramba, quase que não sai, com os grandes latifundiários e com a questão do agronegócio, né, que eu estou falando aqui para vocês, onde ele defende a desocupação de áreas improdutivas, né, para a reforma agrária, combatendo com isso a concentração de terras promovidas aí pelo agronegócio, por isso que eu falo aqui da concentração fundiária para vocês. Então, esses movimentos sociais reivindicam algumas medidas, né, para solucionar, né, ou até mesmo diminuir, né, a questão aí de alguns problemas, que é a questão, eles exigem uma reforma agrária ampla, né, digna, real, abrangente. Também reivindico a questão de demarcação de terras indígenas, né, e de comunidades tradicionais, como a população quilombola e assim vai. Gente, esse é o conteúdo do módulo 8. Fiz uma breve revisão para vocês, beleza? Tá, agora partimos lá para o módulo 9, que são as etapas da industrialização do Brasil. Estão lembrados, né, que no período de 1530 até 1822, a industrialização não era prioridade, né, aí para a economia brasileira. A agricultura era o principal investimento do país. Mas com a chegada da família real, né, da corte portuguesa aqui no Brasil em 1808, veio justamente a se instalar nesse período aí uma série de transformações, ou seja, se viu uma verdadeira invasão de produtos importados, afinal de contas, eles estavam acostumados com produtos importados.
Com isso, a indústria nacional, né, que era uma indústria de bens de consumo não duráveis, sabonete, vela, se viu, caraca, cheio de produto importado, então ela se viu realmente numa situação desfavorável, tá? Só que algo foi acontecendo que veio favorecer aí para que esse cenário mudasse, desse a volta por cima. Foi a questão, o primeiro surto foi que ocorreu na metade do século XIX, né? Então nós temos aí a tarifa Alves Branco em 1844. Aí você tem essa tarifa, ela vem com o intuito de proteger mesmo os produtos nacionais. E qual é qual é a estratégia adotada? É elevar as tarifas de importações, ou seja, um protecionismo aí adotado. Né? Aí já, um pouquinho mais à frente, em 1850, vem a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe o tráfico de pessoas escravizadas. Isso contribui, né, no caso, a quantidade no caso, para intensificar a imigração no Brasil, lembrando que os imigrantes tinham um outro tipo de cultura, já tinha a questão do consumo, bem diferente, né? Aí vem o segundo surto industrial, né, que ocorre já no início do século XX, quando os países europeus atravessam a Primeira Guerra. Lembrando que as indústrias europeias, né, eram elas que forneciam os produtos para o Brasil, ou seja, eram produtos importados ainda, né? Esses países, como estavam enfrentando problemas da Primeira Guerra, né? Então, o Brasil, com isso, o número de importações diminuiu. O Brasil, então, se viu na necessidade de começar a produzir o que antes era importado. Então, fomenta diversos setores aí das indústrias, tendo como base o capital e a infraestrutura criada justamente pela produção do café, então, né? E isso aí é a chamada Era Vargas, a Revolução Industrial Vargas. Teve também a questão aí da crise de 29, a crise econômica, né, de 1929. Então, a partir de 1930, com a queda do café e a redução do poder dos agricultores, o Estado brasileiro ele passa a direcionar a economia nacional para o modelo industrial e urbano, inaugurando, então, né, aí a Era Vargas, nesse sentido, o governo getulista, né, o Getúlio, introduz no Brasil o paradigma nacional desenvolvimentista, né, onde a finalidade era substituir os produtos importados, substituição por importação. O governo, então, passa a controlar fortemente o câmbio, aumentando as tarifas alfandegárias e reduzindo as importações, né? Aí nós temos, com isso, depois acaba o governo de Getúlio, vamos dar um pulo aí para o governo de JK, que adota um modelo intervencional, né, um modelo de desenvolvimento internacionalista, onde, na verdade, ele associa o crescimento nacional à entrada maciça de capital estrangeiro, né? JK reduz as tarifas de importação e permite aí a entrada de diversas multinacionais no país. Aí é onde se dá a caracterização do seu plano de metas. Esse plano de metas, né, todos sabem que consistia na elaboração de 30 metas, né, setoriais, desde a questão da transferência da capital para Brasília, que antes era aqui no Rio. Elas orientaram a atuação dos estados nos projetos ligados à infraestrutura e em setores estratégicos, como energia, né, hidrelétrica e petróleo, e transportes, rodovias, portos, aeroportos. Então, nós temos aí uma transformação rápida, como o próprio slogan de JK dizia, 50 anos em 5. Então, houve um crescimento assustador, faraônico no país. E aí, né, tem-se a mudança de governo, não prosperou, o endividamento cada vez mais aumentando. Então, ocorre a evolução da indústria brasileira também durante o regime de recessão, conhecido também como regime militar. Sabemos que continuaram aí a evolução da indústria brasileira durante o regime. Os militares assumem o poder após a deposição de João Goulart, em 1964, com o argumento de recuperar a crise instalada no país desde os anos 60. O Brasil enfrenta uma queda brutal dos investimentos,
que é a redução do produto interno bruto, o aumento da inflação, o déficit público. Então, o milagre econômico, que durou de 1968 a 1970, né, que foi justamente quando o Brasil alcança a oitava potência econômica do mundo. O setor industrial nesse período foi extremamente beneficiado. O Estado passou a investir pesadamente nas indústrias estatais de base. A indústria de bens de consumo também foram favorecidas, pois o crescimento econômico, os salários começaram a aumentar e, por consequência, né, automaticamente o consumo também aumenta. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, no entanto, no ano de 1971 ocorre uma grande, né, aí um grande problema econômico, que é aí a questão chamada crush de 71, dando início aí ao processo que culminaria, então, o fim do milagre econômico brasileiro, e em 73, então, com a primeira crise do petróleo. Tá, gente? Dei um destaque aí para as partes principais, aula de revisão para vocês, né, um estudo dirigido, onde vocês poderão, na terça-feira, retirar as dúvidas, né? Lembrando que eu não vou dar as respostas da prova, lembrando bem isso, deixando bem claro para vocês, mas vocês podem retirar todas as dúvidas. Tenham aí um excelente foco no estudo, não deem bobeira, porque vocês sabem muito bem que ano que vem vocês vão estar, Deus quiser, isso já acabou, nossos cientistas já descobriram, né, pelo menos a questão da vacina, ou algum medicamento certo, onde tudo isso a gente vai poder parar. Então, gente, foco nos estudos, tá? E façam uma boa prova. Beijinhos para vocês.